Paz do Senhor e bom dia. Que Deus nesta manhã nos abençoe e que Deus nos guarde. Estamos trazendo a palavra de Deus nesta manhã para o seu coração, que você possa ouvir a palavra de Deus nesta manhã, que você possa meditar na sua vida, e nesta manhã você possa ouvir a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos se conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Porque experimentei qual seja a boa vontade e agradável de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estamos aqui, Pai querido, na tua presença nesta manhã, para levar a tua palavra. Deus, usa, meu Senhor, a cada um dos teus filhos e nos fortalece, meu Senhor Deus, bendito Santo, enquanto este culto, meu Senhor, estiver, meu Senhor, aqui, meu Senhor Deus. Ó Deus amado, que nossas vozes estejam estendidas, meu Senhor Deus, para levar a tua palavra. Vai curando os enfermos, meu Senhor. Vai expulsando os demônios, meu Deus, e dando graça, meu Senhor, cada dia ao teu povo. E nos abençoa, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Benício. Oi. Com o irmão Rogério. Glória a Deus, agradecemos ao Senhor esta oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui fazendo o seu ID. Vamos louvar nossos hinos congregacionais, número 243. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós abrimos este culto ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, pra ouvirmos e nos foi dado, ó nos manda tua palavra, pelo seu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho
Aleluia. Glória a Deus. Louvamos número 200. Glória a Deus, aleluia. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Seu amor tão perto, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo cuidado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, e podemos alcançar. Oh, aleluia, glória a Deus. Número 285 da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus, 285. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixe o louvor entrar em seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a me é concedida para o nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Que bênção, ó, vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de novo meu ser com poder.
Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Oi. Graças a Deus. Salmos capítulo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Glória a Deus. Esse salmo contém a oração de Davi, após reconhecer o seu pecado, que ele ainda afirma dizer que pecou contra o Senhor, o seu Deus. É o primeiro passo para a libertação. Há quem acredita que está livre por não estar numa cadeia, numa prisão, e acha que por este motivo, não, estou liberto, estou livre, posso fazer o que bem entender da minha vida. Mas isso não é liberdade, isso é pura escravidão. O homem só é livre verdadeiramente no momento que reconhece a Jesus Cristo como a verdade que liberta. No momento que ele entrega a sua vida a Jesus, para que ele possa se tornar o seu Senhor e o seu Salvador. Quando Davi reconheceu seu pecado contra Deus, primeira coisa que ele afirmou foi o seu estado de pecado contra o Senhor. Quando nós abrir mão de nosso ego, quando nós abrirmos mão de nossa sabedoria mundana e entregar a nossa vida para Deus, Deus vai iluminar o nosso entendimento, vai nos trazer sabedoria, ao ponto de reconhecermos como está a nossa comunhão com Ele. É impossível alguém afirmar que ama Deus, que tem Ele como Senhor e Salvador, que adora Ele, mas vive a par de seus mandamentos, de sua palavra e de sua vontade. Aquele que tem comunhão com Deus, nega a si mesmo, leva a sua cruz, nega o mundo e a própria vontade, para assim servir a Deus de todo o coração, alma e pensamento. No momento que você deixar de lado todos os prazeres mundanos, tudo que é passageiro e momentâneo, para viver em comunhão com Deus, Deus vai lhe perdoar os seus pecados, vai restaurar a comunhão contigo e ainda te promete vida eterna quando você deixar de viver aqui nessa terra. Não se ilude em pensar que depois que morreu, acabou-se. Isso é uma mentira e é tática do diabo para que você possa se divertir por achar que depois que morreu, acabou. Na verdade, existe uma esperança para aqueles que morreram em Cristo, que é a vida eterna, porém condenação para aqueles que se recusaram por achar que isso é uma besteira, isso que nós passamos aqui todos os domingos é uma perca de tempo, é uma pura ilusão. Eu quero terminar querendo dizer para você, é melhor acreditar do que não acreditar,
e só ter certeza depois da morte, onde não tem mais solução. A salvação só é dada enquanto estamos vivos aqui nessa terra. Então decida, escolha o melhor, que é Jesus Cristo, e Ele pode te fazer feliz. Ele pode te transformar a sua vida por toda a eternidade. E que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Continuamos louvando, bendizendo o nome do nosso amado e Salvador, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não, tá arrumando. Não quer entrar, não? Não tá dando, não. Glória a Deus. Não tá ligado, não. Eu? Não tá ligado, não. Isso. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Isso. Qualquer um que é. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Se preferir, com parcelamento super facilitado. E a casa. Beleza, gente boa, beleza, gente nossa, beleza, gente amiga, todo mundo convidado para amanhã. Marca a presença. Oi. E como diz a irmã Reage, reagindo ao aniversário Paraíba, né, Reage? Amanhã tem tradicional corte do bolo do aniversário Paraíba, hein? Amanhã, como diz a Reage, estamos todo mundo aqui reagindo, marca a presença, porque amanhã tem aniversário. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, gostaria de meditar em rápidas palavras com todos vocês. E já eu gostaria de desejar um bom dia na paz de Jesus. Dizer que para nós, povo de Deus, é um motivo de alegria, de graça, nós estarmos em via pública para anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Gostaria de meditar em rápidas palavras sobre Mateus 13, 23, que nos fala, que nos conta ainda sobre a parábola de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, às margens do Jordão, ele conta uma parábola para ilustrar acerca do reino de Deus e para ilustrar acerca da prudência que nós precisamos ter nesta caminhada cristã. Todos nós, a cada dia, a cada instante, nós somos chamados à prudência, à sabedoria, para que nós possamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos ungidos. E aqui Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo. Ele diz assim, que um certo homem semeou trigo no seu campo. E à noite o inimigo entrou e semeou o joio por cima do trigo. Glória a Deus. O joio e o trigo é uma semente, é uma planta que se desenvolve naquela área de Israel, principalmente, porque eles já conheciam bem esta planta. E aqui Jesus puxa um assunto que era... Turner mode, long in mode, Bluetooth mode, cleared. E aqui Jesus ele puxa um assunto que é típico da região, uma planta que eles já têm conhecimento. Ele diz que este homem, um senhor, resolveu semear trigo no seu campo. E durante a noite, um inimigo entrou e semeou o joio. Glória a Deus. E aqui, ele nos dá o exemplo de que maneira nós precisamos ou devemos proceder em tais ocasião. Ele diz que o reino de Deus é comparado ao trigo que foi semeado. Mas sempre vai existir aqueles que se colocam como inimigos para prejudicar e vai semear o joio. E o que era o trigo? São todos aqueles que se colocam a caminho como filhos de Deus, que anda de forma prudente, sábia, para fazer aquilo que Deus pede que faça, ordene que faça, através da sua palavra. E como nós podemos saber a vontade de Deus? É lendo a palavra de Deus, a Bíblia. A única forma de nós sabermos a vontade de Deus para conosco, para com os nossos familiares, é através da Bíblia, que fala acerca de passado, presente e o futuro do povo de Deus. Mas a Bíblia também fala que existe o inimigo e é necessário que o povo de Deus possa andar e agir de forma prudente. Aquele homem identificou o joio através do seu olhar. Ele já tinha experiência e quando o senhor daquele homem, ou seja, quando o servo daquele senhor
chegou para ele e disse: Senhor, tu não semeastes trigo no teu campo? Como, pois, apareceu o joio? Aí ele diz: o inimigo à noite veio e semeou o joio. E o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer? Que a gente arranque o joio? Ele disse: não, deixe o joio crescer junto com o trigo, para que a gente não possa prejudicar o trigo. E então na colheita a gente separa o trigo, separa o joio, o trigo é recolhido ao celeiro e o joio é lançado na fornalha. Glória a Deus. Jesus, nestas palavras, ele estava deixando bem claro qual vai ser o destino do ímpio, do homem mau, daquele que não quer saber de Cristo. Porque olha, queridos, Jesus faz de tudo para que nós venhamos a ser acolhidos por Ele. Existe uma condição, e essa condição é eu dar ouvido às palavras de Jesus. Jesus, uma certa vez, ele diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas escutarão a minha voz. Então somente aqueles que são a ovelha de Cristo vai ouvir a sua voz. Mas ele diz também que o inimigo existe a todo instante para nos persuadir, para nos enganar, para nos lançar por terra, para nos envergonhar. E é necessário que todos nós venhamos a ter o olhar ungido, o ouvido ungido, para identificar a voz do inimigo, as ações do inimigo em nossas vidas. E assim nos desviarmos. O amor de Deus, quando ele diz assim: não deixe que os dois cresçam junto, ele estava preservando o trigo, porque dizia ele: pode ser que ao arrancar o joio, a gente prejudique também o trigo. Ou seja, a essência do trigo é sempre ser trigo, a essência do joio é sempre ser joio. Mas Jesus mostra o seu amor através do seu Filho e nos dá uma oportunidade de ser trigos através de Cristo Jesus, porque Ele é a única pessoa que pode transformar as nossas vidas, o homem velho em uma nova criatura. É aquela velha história: já fez isso, já fez aquilo, agora diz que mudou de vida, agora é santo, agora não pratica mais as coisas ruins. É dessa forma. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a proposta de Deus, nós podemos verdadeiramente mudar de vida, como mudou de vida aquele ladrão da cruz, como mudou de vida Zaqueu, como mudou de vida Maria Madalena e assim muitos outros. Existe uma oportunidade, mas como foi falado na manhã desse dia, a oportunidade é enquanto nós estamos vivos. Deus está de braços abertos, aguardando por nossas atitudes. E é necessário que a gente venha a pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para chegar, porque nós, por nós mesmos, nós não chegaremos, mas é necessário a ajuda do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos ajuda, que faz com que a gente chegue. Ninguém é obrigado a mentir, ninguém é obrigado a roubar, ninguém é obrigado a fazer as coisas ruins. Nós sempre vamos ter uma segunda opção, e essa segunda opção dá-se o nome de liberdade, de uma nova criatura. Nós temos a oportunidade de mudar de vida em Cristo Jesus, mas isso enquanto a gente pode ter vida, enquanto a gente tem vida e pode ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, o objetivo dessas pregações, desses louvores, é alcançar o teu coração e fazer com que a tua essência, a minha essência, seja mudada em Cristo Jesus. Aqueles que faziam as coisas ruins não fazem mais. Aqueles que eram joio, deixem de ser joio e passem a ser trigos. Do contrário, o destino daqueles que são joio é a fornalha, é o fogo eterno, aonde não há saída. Mas o destino daqueles que são trigo
é o céu. O destino daqueles que são filhos de Deus é o céu, porque deram ouvido à palavra de Deus. Então, somente esta palavra na manhã desse dia e dizer que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo aguarda nossa mudança, aguarda a gente mudar de vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Alinaldo, depois o irmão Rafael pregando a palavra de Deus. Aleluia. Ei, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso assentado em seu trono, recebendo a adoração. Vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais vou
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que a paz só se encontra nele. Não há paz no outro, não há paz no mundo, só em Jesus Cristo. E o texto está em João 16, 33. Jesus diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E quando esses dias chegares, eu fui afligido, eu fui envergonhado, eu fui humilhado. E esses dias também vão chegar para vocês, o dia que o mundo vão nos humilhar, vão te perseguir, vão te odiar. Mas o conselho que Jesus nos dá, ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês terão paz em mim. Mas quem é o mundo? O mundo é o sistema, é a semente do maligno, é o filho do diabo. Não existe uma terceira semente, existe duas sementes: a semente da serpente, que é os filhos do diabo, e a semente de Deus, que é o Espírito Santo. E Deus disse que essas duas sementes estariam em inimizade, e que essas duas sementes também gerariam sementes, e perpetuamente ela via constantemente em guerra. E que essas duas sementes não teriam paz. Se seu evangelho está de acordo com o mundo, preste atenção no seu evangelho. O mundo ama de acordo com quem você ama ele. O mundo ama de igual para igual. Jesus disse: aquele que está de acordo com o mundo, que faz amizade com o mundo, é inimigo de Deus. O nosso evangelho tem que provocar ira no mundo, ódio, revolta. Jesus disse que esses dias ia acontecer. Ele disse que vocês seriam odiados por todos, seriam odiados, isso no presente não, no futuro. E que esses dias se aproxima, onde nós somos odiados, massacrados, xingados, perseguidos. Mas ele disse: não procure paz em outro, não procure paz no mundo. Paz só encontra em mim. Não faça amizade com o mundo, não faça paz com o mundo. Aquele que faz paz com o mundo está em inimizade com Deus. E o evangelho que prega, o evangelho que se prega, não é de acordo com o mundo. O mundo é nosso adversário, o mundo é nosso inimigo, até os últimos dias aqui na terra. E essa guerra é todos os dias, constantemente. Nós temos que vencer o mundo todos os dias. E essa guerra só acaba quando sair desse corpo, desse mundo físico, desse corpo que é carcaça, que é osso, que é carne, que envelhece, murcha, morre e aprodece, para o paraíso celestial. Aqui nossa guerra termina. A nossa cruz nós deixamos aqui quando saímos desse corpo, desse tabernáculo carnal para um tabernáculo celestial. E essa guerra é constante, é todos os dias. Nós temos que vencer o pecado cada dia, dias após dias, assim como Jesus deixou dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, dia após dia. Essa cruz é sua, é minha, não é nossa. Você leva a sua e eu levo a minha. É individual, isso é independente. Cada qual com sua cruz. Jesus diz. Oi.
Glória a Deus. Uma pequena entrevista acontece. Em João 15:18, onde Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que antes do que vós, o mundo me odiou a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso vós odeiam o mundo. Glória a Deus. Então nós não somos mais do mundo. O mundo é como eu já citei. O mundo é aquele que faz a vontade do mundo. Aquele que anda de acordo com o mundo é semente de Satanás, semente do diabo, é filho do maligno. E este não terá paz convosco, não terá paz com nós, até a consumação do mundo. O Evangelho é afronta, o Evangelho é dor, é sofrimento, é angústia, mas para os que amam é conforto. Mas os que odeiam vai ser continuar a espada, fogo consumidor, fogo que consome, fogo do alto, fogo de Deus. Deus manda fogo para consumir todo o mal que está sobre a terra. E o Evangelho é poder de fogo, fogo consumidor. O Evangelho é espada de dois gumes, para cortar, para destruir os inimigos de Deus. Deus diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, tenha paz comigo. Porque quem tem paz comigo vencerá o mundo, vencerá o pecado. O mundo nada mais é do que o pecado. O mundo nada mais é do que o mundano, que anda de acordo com o mundo. Mas quem anda de acordo com a palavra de Deus, com a justiça e a verdade, esse vencerá. Esse tem um céu de glória para morar. Porque a semente da serpente, dos filhos do diabo, ele não quer que ninguém vá para morar na cidade celestial. Mas ele quer que todos desçam com ele para o abismo, para a profundidade da terra. E o Evangelho é paz com Deus, amizade com Deus, servir a Deus e buscar refúgio em Deus. Amém. Glória a Deus. Louvaremos e bendizendo o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado será sempre o teu santo nome, meu amado. Grande é o teu poder, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama.
fogueiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui somente para falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não têm Jesus, e que nós não estamos aqui não para condenar ninguém, só para alertar da vinda do Senhor, que já anda às portas. Porque Jesus, também para lembrar nossos irmãos, nossos ouvintes, o que Jesus nos diz em João 14,6, onde ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aí você fica me dizendo, tenta dizer que podemos ter outro intercessor. A palavra de Deus é uma só e ela não muda. Ele mesmo garantiu que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você só consegue chegar ao Pai se você aceitar Jesus como seu Salvador. Porque Jesus Cristo, quando ele nos diz, eu sou o caminho, ele está dizendo o caminho para se aproximar de Deus de forma aceitável. Por exemplo, quem ora a Deus precisa fazer isso em nome de Jesus Cristo. A palavra nos diz. Não é nós que estamos dizendo aqui, nós só estamos interpretando o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Então não adianta nós se agarrarmos com outros santos, porque na verdade eu sempre disse que a terra só conheceu um santo, que viveu entre nós 33 anos, ninguém aponta um pecado sequer. Só Jesus Cristo é nosso santo. Ele merece toda a nossa adoração. Só Jesus Cristo. E como ele diz, não há outro. Porque para chegar ao Pai, só se for por ele. Porque ele já nos diz que ele é o caminho. Quando ele fala também que ele é a verdade, sempre falou e viveu a verdade. Ninguém pode apontar um erro no Senhor Jesus, porque tudo que ele quer é nos dar salvação. E muitos ainda têm dúvida, tem muitos que não acreditam. Por escutar a Jesus, as pessoas podiam aprender a verdade sobre Deus. Jesus também foi a verdade, porque ele cumpriu as profecias bíblicas, assim fez as promessas de Deus se tornar realidade. Irmão, não se engane com outros deuses, porque para chegar à salvação, precisa-se de quê? Se confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque aí vocês terão a vida, porque quando ele diz, eu sou a vida, Jesus deu a sua vida para aqueles que exercem fé nele, pudessem ter vida eterna. Olha que maravilha! Se você se confessar a Jesus, a palavra nos diz que nós teremos vida eterna. Mas para isso precisamos se confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e seguir ele. Não é só dizer que eu sou de Jesus e na hora fazer as coisas que o mundo gosta. Se entregar ao mundo. Porque Jesus Cristo, quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo que vida eterna você terá se você confessar a ele como único e suficiente Salvador. Para os que morreram, porque ele vai ressuscitá-los dentre os mortos. Muitos dizem que é de Jesus, mas não acreditam na palavra. E para nós
sermos de Jesus, nós temos de acreditar na palavra de Deus, porque assim é Ele que nos deixou. Eu sempre digo que a Bíblia é o manual das nossas vidas. Nós precisamos estar confiantes em Cristo Jesus, para que Ele possa nos dar a salvação. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu acredito na salvação de Cristo Jesus. Se nós estarmos sempre com Ele, porque aqui quando Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que querem ter uma amizade com Deus, precisam aceitar esse papel importante de Jesus. Eles fazem isso por orar a Deus em nome de Jesus. Olha, tudo que nós vamos fazer na terra, em oração e tudo, tem de ser em nome de Jesus, para chegar até o Pai, para nossas orações chegar até o Pai. Nós temos de estar sempre em alerta. Olha, os tempos ruins estão acontecendo, mas você diz que já é de Jesus. Eu sempre dizia, na minha conversão a Cristo Jesus, que nós só temos 2 caminhos a seguir. Um é a vida eterna ao lado de Jesus. Quando Ele descer e vir buscar a sua igreja, precisamos estar preparados. Mas se eu não vou me preparar para esse dia, então eu vou pela porta larga. A porta larga é a que nós achamos que é a verdadeira razão da vida. E a porta larga nos leva às trevas. E não é assim, já cansei, eu não quero mais. É eterno. Cada tempo é eterno. Não tem dizer assim, vou descansar agora que eu já estou cheio. Não. Ou você segue Jesus, ou vocês seguem as trevas. Não pode ficar em cima do muro. Ou é de Jesus ou é das trevas. Eu sempre dizia, se eu não sou para Jesus, vou ser para quem? O diabo? Então, irmãos, é só a gente meditar na palavra. Eu sempre indico que você pegue a Bíblia e medite nos 4 evangelhos da Bíblia. E você terá a resposta que você tanto procura. Mas abra seu coração, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e Ele vai te transformar. Não quer dizer que se eu for crente em Cristo Jesus, eu não passarei aperreios, nem doenças. Isso é mentira, quem disser para você que não existe. Porque nós passamos, nós somos viventes aqui na terra, mas quando nós subirmos ao céu com Jesus Cristo, tudo isso será mudado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesta manhã, durante este dia, porque você ouviu a palavra de Deus. Essa palavra, meu amigo, que pode transformar o seu coração, pode salvar o mundo inteiro. Depende de você, que você decidir para Jesus. Porque a palavra ela é pregada. Em todos os lugares a palavra ela é pregada. Depende do ser humano seguir a Jesus Cristo e servir a Ele com alegria. Que um dia, meu amigo, este mundo ele vai se acabar. Este povo um dia que vive pregando, que vive falando, e ali Jesus ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar este povo que prega a palavra dele, que ensina a palavra dele. Jesus ele veio e ele disse que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Então não esqueça disso. Porque às vezes muitas pessoas acham, os crentes enjoados, prega, fala, mas nós estamos alertando você para a vida de Jesus. E também para a morte. Porque, meu amigo, a morte, quando ela vem, ela não avisa. E depois da morte segue-se o juízo de Deus. E depois da morte não tem salvação. Porque a salvação é aqui na terra. A salvação é decidida por você. Você decide com a sua própria boca. Ali aceitar Jesus Cristo. Confessar a Jesus como Salvador. E Jesus perdoa os seus pecados. E ali você continua a seguir a Jesus Cristo. E um dia, Jesus, quando ele vier buscar o seu povo,
você está incluído no meio do celeiro deste povo que fala do amor de Jesus. E eu agradeço a Deus, e agradeço você que ouviu a palavra de Deus, este povo que está aí na feira comprando e vendendo, que Deus possa abençoar cada um, e que você possa guardar estas palavras no seu coração, que foi pregada aqui hoje. E agradeço a Deus a este grupo, que Deus possa abençoar cada um, que Deus possa encher cada um de graça, de paz e de alegria, que esta palavra possa ser transmitida para esta cidade, para todo este país, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Elinaldo orando, encerrando. Aleluias. Você, meu irmão, minha irmã, que foi impactado por esses louvores e também por essa palavra. O Senhor está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Medite nessa palavra, medite em tudo que foi falado aqui hoje, para você encontrar a solução, o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por essa manhã que nós estivemos aqui levando a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que se dispôs a estar aqui, a levar a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, meu Deus, que está agora meditando nessa palavra. Que o Senhor possa fazer crescer essa semente que foi enxertada nesses corações, coração vazio, coração duro, o coração indeciso, o coração que está cheio de rancor, o coração que está cheio de depressão, o coração que está cheio de dúvidas. Que o Senhor possa ser a solução, o caminho e que possa nos conduzir. Senhor, nós estamos aqui fazendo o ID que o Senhor nos ordenou, e que o Senhor possa abençoar a cada família, que o Senhor possa abençoar cada ouvinte que em nome de Jesus está ouvindo essa palavra e que agora vai fazer a sua decisão. Ei, você que nos escuta, o Senhor tem salvação para a tua vida, o Senhor tem a solução para os seus problemas, o Senhor quer te curar, quer te salvar, Ele quer te resgatar do mundo e te trazer para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus.